Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde e agora para falar sobre um assunto que está ainda amedrontando a muitos pais. Eu me refiro à questão do surto de sarampo, que começou no norte do país, mas já temos alguns casos sobre análise em Sergipe. Para conversar com a gente, a Thaíse Cavalcante, a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde da Prefeitura de Aracaju, retornando de novo ao nosso programa. Obrigado, Thaíse, por ter vindo. Obrigada, Vinícius. Olha, a preocupação dos pais é mais do que natural, né? Porque o sarampo, todo mundo sabe, ou quem não sabe passa a saber, é uma doença que traz consequências graves e pode chegar à morte. Mas a questão toda é, qual é o cenário, né, de momento, pelo menos em relação a Aracaju e naquilo que o próprio Estado já divulgou, né, nos casos confirmados, sob análise, enfim. Qual é a situação, sobretudo, de Aracaju, Thaísa? Isso, todo caso suspeito, ele é notificado, né? Então, até o momento, nós temos 6 casos notificados, pessoas que tiveram sinais e sintomas parecidos com sarampo, alguns com ligação com o norte, pessoas que passaram férias ou estavam em Manaus no período e quando chegou aqui desenvolveu a doença, e outros casos que são inerentes do município. Então, são 6 casos, um já foi totalmente descartado, uma criança de 11 meses que não saiu da cidade. Existe a questão de doenças, diagnósticos diferenciais, exantema, que são aquelas manchas na pele que o sarampo tem, né, que pode ter. Tivemos 2 casos de pacientes notificados que vieram de Manaus, uma adolescente de 15 anos que passou umas férias de julho em Manaus e quando chegou apresentou a sintomatologia. Um outro caso também de um paciente que estava em Manaus, uma pessoa que estava em Manaus e quando retornou também apresentou a sintomatologia. E os casos que foram inerentes daqui, mais 3 casos, então no total são 6. O que é que nós temos? Nós temos o resultado desses 2 pacientes que vieram de Manaus, aonde está tendo um surto no Brasil. O primeiro exame aqui em Sergipe foi dado reagente, IgM reagente, né? O adolescente. O adulto, o exame que foi realizado aqui, ele deu negativo, IgM negativo. Porém, isso é padrão para o Ministério da Saúde. Todos os casos positivos, reagentes, IgM reagente, ou inconclusivos, porque a clínica mostrou para a gente que estava a clínica clara do sarampo, a sintomatologia, eles são encaminhados para o Rio de Janeiro, para a Fiocruz, para fazer a confirmação desses casos, né? Através da pesquisa do vírus no organismo da pessoa. Então, é a coleta de sangue de urina ou de secreção nasal. E nesses 2 casos, um ainda aguardando o resultado, mas um retornou, o último caso, retornou como positivo. Então, realmente era um vírus do sarampo. Esse caso para Aracaju já é considerado um caso de sarampo que a gente teve. Tivemos um terceiro caso que retornou da Fiocruz também com resultado positivo, teve o vírus, porém, era uma enfermeira que teve um contato com o primeiro paciente de Manaus, né? Ela teve um contato, por ser contactante e toda a secretaria precisa fazer o bloqueio, que é através da vacinação. Da vacina, né? Essa enfermeira foi vacinada, fez o bloqueio, foi vacinada. 10 dias após ela apresentou os sintomas, é uma condição que a vacina pode dar, porque a vacina é vírus vivo, porém é um vírus vivo atenuado, mais leve, que a gente chama, né? Então, por essa condição dela ter sido vacinada, continua no processo de investigação. O segundo exame no Rio de Janeiro deu sarampo, porém é determinado que se faça o sequenciamento. Agora o laboratório vai pesquisar se esse vírus no organismo dela foi um vírus vacinal ou um vírus selvagem, que é o vírus da doença. Então estamos só aguardando os resultados desse exame para confirmar e dar a confirmação final desses casos que estão como positivos para Sergipe, que são os 3 casos em Aracaju. Agora, é bom lembrar que nesses casos que Sergipe tem avaliado e com base em tudo que a Thaís já explicou, os pais, de um modo geral, devem ter que tipo de preocupação, sobretudo aqui em Sergipe? Porque a gente tem lá Roraima, Manaus, com essas confirmações, casos de óbitos, infelizmente, mais de 1000 casos, enfim, mas em mortes 8, né, a princípio, isso pode estar se evoluindo a cada instante, não se sabe. Mas qual é a preocupação que os pais têm que ter, já que aqui em Sergipe, sobretudo Aracaju, a gente já passou pelo período da campanha vacinal. Então, acaba aqui? Não, essa preocupação é real.
O motivo da campanha esse ano, em agosto, essa campanha urgente que teve que fazer no Brasil todo, no primeiro momento foi pelo surto que estava acontecendo no norte, então vamos proteger. Mas o principal objetivo, as crianças não estão sendo vacinadas. A cobertura vacinal, que vai me dar garantia se um vírus entrar e eu não desenvolver a doença, é uma cobertura de no mínimo 95% de cobertura no caso do sarampo que a gente está falando. E a cobertura do Brasil, ele está abaixo de 80%. Sergipe a mesma coisa, Aracaju do mesmo jeito. Então, e isso vem nos últimos 3 anos. E isso abre a porta, né? Deixa pessoas suscetíveis, que são aquelas que não têm proteção, o sarampo, a única forma que eu tenho de prevenção é a vacina, tá? Eu só vou não ter a doença se eu tiver realizado o meu calendário vacinal. Essa vacina no calendário vacinal de rotina, ela é realizada com 1 ano de idade e toma a segunda dose com 1 ano e 3 meses de idade. Então, são 2 doses que nós precisamos ter na nossa vida. E aí a gente já complementando enquanto faixa etária até 29 anos, 2 doses, até 49 anos, 1 dose já me garante uma proteção. Então, é essa preocupação que os pais têm que ter. Aqueles que não foram vacinados, tivemos uma campanha muito importante, tivemos a adesão muito importante da comunidade, ela respondeu, né? E fizemos mais de 99%, quase 100% a cobertura, ou até mais. E isso garante essa proteção nesse grupo da agora. Mas as crianças estão completando sua idade. Sim, claro, do esquema vacinal, né? A vida não para, como diz, isso, né? Então, e precisa ter a garantia dessa vacina. A vacina é em toda a unidade de saúde, é com 1 ano a primeira dose, 1 ano e 3 meses. O que a gente observou muito durante a campanha é o atraso no cartão vacinal, sim. Muitas crianças, não só sarampo, mas as outras vacinas também, com o seu cartão vacinal atrasado. Os pais relaxaram um pouco. Isso. A gente trabalha e conversa muito sobre isso. Então, o que é que vem? Essa vacina ela deve ter de 40, 30 anos para cá. Então, nós somos de uma geração que nós não vimos muitas pessoas doentes. Né? Eu ainda peguei alguns casos de sarampo enquanto pequena, pela idade, mas essa turma jovem, que hoje é mãe e pai, não tem contato, não teve o convívio do sarampo antigamente. Então, provavelmente não sabe a importância, o alerta, da preocupação, isso, da complicação. Um sarampo pode levar a uma surdez numa criança, dependendo das complicações. Pode levar ao óbito num bebê de menor, até 2 anos de idade, dependendo das complicações que tem. Então, esse é um fator também que a gente precisa analisar, precisa divulgar, precisa conversar com as pessoas, né? O não ter contato com essa vacinação, a importância de um programa de imunização que foi criado para isso e teve o objetivo importante que a gente deixou de ter a transmissão da doença. Porém, esse tempo todo fez com que algumas pessoas não estão vendo a importância do que seria a vacina. Sabemos também de alguns estudos que levaram a grupos de pais, de profissionais de saúde, a não defender a vacinação, né? E isso aí, claro, é uma mentira contada várias vezes, vira-se verdade, dependendo, né, de uma rede social, de comunicação. Hoje, então, a história do fake news está implementando isso. E tudo isso a gente também avalia como um fator que fez com que a cobertura vacinal diminuísse bastante. E aí é perigoso, precisa ter um cuidado e deixar a sua criança vacinada, principalmente do sarampo. Só para a gente não esquecer, o surto trouxe essa, digamos, situação de emergência para que o Brasil se mobilizasse. Mas, como já explicou a Thaís, isso tem que ser continuado. Ou seja, a campanha deu essa, digamos, essa parada porque foi projetada, foi planejada. Mas todo pai, toda mãe tem que se programar para, dentro dessas datas, dentro dessas idades, eles fazerem a programação para poder vacinar os seus filhos contra o sarampo. Para a gente concluir, é aí onde entra a história da gravidade, porque hoje nós temos esses casos sob análise, mas em Manaus, 1.000 e quantos lá em Manaus? Mais de 1.600 Mais de 1.600, 8 óbitos, né? 8 óbitos. Então, veja, lá e em Roraima a situação está mais crítica. Bom, mas Sergipe não está livre, ninguém está livre. A pergunta que eu lhe faço, para quem não acompanhou os casos mais graves do passado, e quem não está acompanhando muito isso, a questão é, quais são os principais sintomas, e eles acabam se confundindo em algum momento com outras doenças, mas quais são as causas, né, as consequências e, já explicou, só tem uma forma de cuidar, é vacinando. Mas quais são esses tópicos que eu te perguntei? É bem interessante porque ela é bem didática. A própria sintomatologia do sarampo, ele é bem didático nas fases. Então, eu tenho 3 fases clássicas.
A primeira fase, quando você tem logo a infecção, né, você tem como se fosse uma infecção respiratória. Coriza, tá? Tosse, conjuntivite com lacrimejamento. É logo o primeiro. E febre. Então, você vai ter aí, de 2 a 6 dias, você apresenta isso. No primeiro momento, vai achar que é uma gripe. Normal. E eu já estou transmitindo a doença, né? Depois você passa por um segundo período, que a gente chama, que é o período do exantema, que são as manchas no corpo. Manchas que têm uma característica importante. Ela começa da cabeça, tronco e vai para os membros. Então, ela começa de cima para baixo. Fica mais fácil de identificar, também mais fácil. Existe uma condição que é logo no primeiro momento, que é uma mancha de Koplik, que a gente chama, né? A saúde, que é uma mancha branca que aparece na boca. Mas ela é bem específica. No terceiro dia, após o início da sintomatologia, o profissional consegue ver, no outro dia ele já some. Então, assim, é como a gente diz, é um sintoma clássico que eu vendo isso, eu já poderia dizer, sem exame, olha, isso aqui é um sarampo, tá? Mas é muito difícil de se ver, porque você não sabe, basicamente, que momento iniciou. Vai aparecer, verdade. E um terceiro momento, que já é quando você está passando lá do seu 7º, 8º, 10º dia, que essa exantema ela pode parecer como se fosse uma farinha furfurácea, né? Uma descamação da pele. Começa a descamar. Isso. Então, é aí, na fase do exantema, com a diminuição da febre, e nessa fase que começa, a última fase, que é de remissão, é que podem ter as complicações, que são complicações que eles podem ser neurológicas, ele pode ser de problemas de otites, e aí levando a surdez, tá? Então, é neste momento que uma inflamação do ouvido, né? No ouvido. Então, é nesse momento que a gente pode ter as complicações e os óbitos. Então, assim, é uma doença de um período de 10 a 14 dias de convalescência, tá? Um período de transmissão. Eu tenho, assim, no contato que eu tenho do vírus, eu só pego de pessoa a pessoa através das secreções que saem da nossa fala, da nossa tosse. Ele tem um período de incubação. Se eu estiver doente agora e eu estou entrando em contato com você, de 10 a 18 dias, então, assim, é um longo período de incubação, por isso que é um período que a gente investiga por um espaço de tempo bem grande. Quando você entra em contato, ele pode se desenvolver até com 7 dias, isso aí é uma média, né? E quando você tem os sintomas, você pode estar de 4 dias antes do exantema aparecer até 4 dias após o exantema aparecer transmitindo. Então, é um período grande de transmissão e altamente contagiosa pela questão das gotículas. Então, ela é muito contagiosa. Então, essa é a condição de gravidade do sarampo e de ser transmitida muito facilmente. Entendi. Bom, quero agradecer a Thaís Cavalcante, diretora de Vigilância e Atenção à Saúde da Prefeitura de Aracaju. Explicações muito claras, né, que certamente vão ajudar você a repensar, né, a mudança até de atitude, de comportamento em relação ao fato de estar vacinando sempre os seus filhos. Tanto eu aqui, quanto você de casa, você que nos acompanha também pelas redes sociais. Até muito obrigado pela audiência. Thaís, obrigado e com certeza, mais uma vez, você ajudou a bastante gente que está acompanhando a gente. Obrigada. Quando precisar, é só chamar para a gente tirar as dúvidas. Ok, nós agora vamos acompanhar uma reportagem da TV APRP que fala sobre os 50 anos da APAI Aracaju. A APAI completou 50 anos de existência, 50 anos de história, no último dia 27 de agosto. E a TV APRP foi lá marcar presença e registrou. Acompanhe. Amanhã foi de festa na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Aracaju. As comemorações em alusão aos 50 anos da APAI reuniu colaboradores, assistidos e familiares, todos com um só objetivo: celebrar as 5 décadas de contribuição da associação para a sociedade. Muito trabalho, muita luta, mas estamos vencendo em nome de Jesus. O trabalho desenvolvido pela casa promove a inclusão social de crianças, adolescentes e adultos com deficiência através de serviços de reabilitação. A APAI de Aracaju, ela trabalha com pedagogia não formal, onde os alunos são adequados, os assistidos em oficinas por habilidades e competências. A gente procura fazer com que a sociedade entenda que inclusão não é somente pegar o assistido e colocar no meio, e sim fazer com que o assistido ele participe pela palavra como cidadão de fato. Cíntia é só alegria ao falar da sua ligação com a APAI. Faço tudo,
escrevo, leio, brincadeiras, faço tudo brincadeiras. Gosto muito daqui, quando eu entrei, minha professora é muito boa, eu gosto muito dela. Aqui é o projeto da minha vida. Dona Verônica é mãe do pequeno Leonardo, assistido pela PAI desde 2016. Ela conta que com o apoio da casa, o desenvolvimento do filho tem sido cada vez maior. Todas as quintas-feiras eu estou aqui com ele e ele recebe esse atendimento com as fisioterapia, TO, e é um desenvolvimento muito bom para ele. Pretendo continuar aqui com toda essa equipe maravilhosa e que só vem deixar Léo melhor ainda, né? Parceiros e instituições foram homenageados por contribuir com o trabalho desenvolvido pela PAI. A Fundação Aperipê foi uma delas. Em sua grade de programação, a TV Aperipê exibe semanalmente o programa Inclusão e Saúde, ajudando a divulgar as ações e promovendo a troca de experiências. Durante o evento, a pedagoga Ana Cláudia realizou o lançamento do seu livro, fruto de uma tese de mestrado, que conta a história da instituição ao longo dessas 5 décadas. 50 anos, tem muita coisa boa, muita coisa já foi passada aqui, já foi deixada aqui para a nossa cidade, né? Então essa história precisa ser levada adiante. Então foi assim, foi o desejo, foi o propósito, né? A história da PAI para que outras pessoas se aproximem, outras pessoas cheguem até aqui e que possam colaborar com a história dessas pessoas que tanto necessitam da gente, né? Que festa bacana, né? Simples, mas foi apropriada para o momento, afinal de contas, são 50 anos em prol das pessoas com deficiências física e intelectual. Parabéns à PAI Aracaju, que é responsável por esse nosso programa, que é produzido exatamente pelo setor de comunicação dessa entidade. Parabéns, mais uma vez, à PAI Aracaju. Vamos a um rápido intervalo e, na volta, a segunda parte do nosso programa. Até já. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.